O amor do marido à esposa. Carta aos Efésios, capítulo 5, versos 25 a 33. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Paulo continua nos ensinando, inspirado pelo Espírito Santo, acerca das funções do lar cristão. E agora ele tem sua atenção voltada para a figura do marido. E eu peço a sua licença para ler um trecho do comentário que a Bíblia Herança Reformada faz a respeito deste texto bíblico. Um marido deve dar seu amor especial exclusivamente a uma mulher, como Cristo amou a igreja. Ele deve estar pronto para servi-la e sacrificar-se por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja, e deve batalhar pela santidade dela, assim como Cristo visou santificar seu povo. Isso, de modo algum, justifica qualquer tirania masculina. Pelo contrário, reforça o amor devido pelo marido à sua esposa. Este breve comentário que a nossa Bíblia de Estudo Herança Reformada faz a esse texto nos ajuda a entender que o marido apontado pela Sagrada Escritura, o marido que Deus diz que nós devemos ser, é um marido ao qual é fácil ser submissa. Qualquer mulher gostaria de estar debaixo da liderança de um marido que a ame de forma fiel, especial, verdadeira e genuína. Um marido que a ame de forma sacrificial, deixando de lado suas preferências, seus caprichos, qualquer egoísmo, para cuidar dela e da sua família, para prover o melhor em todos os sentidos. Qualquer mulher santa e cristã vai se sentir bem debaixo da liderança de um marido que zela pela sua integridade espiritual, pelo seu progresso espiritual, por sua santificação. Um marido que participa, e não só participa, mas que promove e lidera o culto no lar. Um marido que ora com a sua esposa e seus filhos. Um marido que se interessa genuinamente pelo progresso espiritual deste lar, que cuida deste lar, que se propõe a ser pastor da sua família. Este é o chamado de um marido cristão. E não somente isso, mas também o cuidado com as demais dimensões da vida dessa esposa. Não apenas esse zelo, e especial zelo pelo seu progresso espiritual, mas zelo pelo seu bem-estar físico, emocional, mental, emocional, psicológico, toda sorte de cuidados, como nos diz aqui o verso de número 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Cristo nos cobre de todos os cuidados, e o marido deve fazer isso com a sua esposa. O chamado para ser marido em um lar cristão é um grande desafio, e ele só pode ser cumprido em amor. Não é à toa que o apóstolo repete a ordenança de amarmos a nossa esposa, pelo menos por 3 vezes nesse trecho.
Maridos, amai vossa mulher, verso 25. Verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher. E verso 33, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. Maridos, que eu, que sou marido também, e você que me ouve, sejamos esse marido que a Bíblia nos propõe. Um marido que se move em amor para cuidar da sua esposa e da sua família. Um marido que lidera preocupado e atento com o progresso, o bem-estar espiritual, físico, mental e emocional da nossa esposa, para que nós possamos ter lares em que Cristo governa, porque há pessoas que se submetem à sua vontade, se submetem umas às outras em amor. Que Deus nos ajude nesta tarefa honrosa, desafiadora, mas também muito deleitosa. Amém.